Do ponto de vista de IA, a gente classifica o IA, a inteligência artificial, em algumas disciplinas. Disciplinas de sentido, disciplinas de compreensão e disciplinas de ação. Isso aqui é uma definição mais ou menos para dar uma ideia dos conjuntos de IA. Aí você tem a parte de visão por computador, processamento de áudio, você tem o machine learning, que está na parte de ação, e esses conjuntos é só de uma maneira didática para deixá-los confortáveis quando alguém falar para vocês da inteligência artificial, mas de fato o que é quente na IA são esses três grandes conjuntos. Esses três grandes conjuntos, o que é que eles representam? Eles representam as famílias dos principais algoritmos da inteligência artificial. Então, nós temos o primeiro conjunto de machine learning, ou aprendizagem de máquina em português, que são algoritmos notadamente estatísticos que aprendem com os dados e faz inferências futuras, notadamente na área de análise preditiva. O segundo conjunto, já falamos um pouco dele, é o Deep Learning, também conhecido como rede neural profunda, que são as redes neurais que implementam o seu cérebro de alguma extensão. Essas redes neurais profundas são algoritmos sofisticadíssimos, extremamente matemáticos, que não desanime agora, que vocês ainda vão chegar no final, mas elas são muito importantes na inteligência artificial e representam muito do sucesso da inteligência artificial, porque é com ela que eu faço processamento de imagens. Para dar um exemplo palpável para você, aonde você tem essa rede neural profunda? No carro autônomo, no carro que vai chegar a nível de consumidor em 2026, que é o carro sem motorista, e essa rede neural profunda é que é responsável pela visão computacional desse carro na rua. Passou um pedestre, o sinal fechou, o sinal abriu. Então, tudo isso é processado com essa tecnologia de Deep Learning. Um outro exemplo, mais simples, é usar a tecnologia de Deep Learning para fazer um diagnóstico de câncer em uma mamografia de uma mulher que tem câncer, ou fazer uma análise de uma radiografia de pulmão com alguma pessoa que tem um câncer no pulmão. É com essa tecnologia de Deep Learning que eu identifico o câncer nesses dois casos. E por último, você tem a família do processamento de linguagem natural, conhecido como Natural Language Processing, que ele é muito importante numa composição de processamento de texto e de voz. Então ele faz a interface entre a máquina e a linguagem da máquina e o computador. Então ele é usado para recuperação de informações textuais nos chatbots hoje, que os bancos, as seguradoras usam bastante. Esses três conjuntos, os principais algoritmos de IA estão nesses três grandes conjuntos. Eles processam dados e para que eles aprendam, porque a grande diferença da inteligência artificial é que você não precisa programar, o algoritmo aprende com os dados, você precisa passar por uma fase de treinamento desses modelos. À medida que você coloca dados nos algoritmos, eles passam a ter como se fosse uma memória de um ser humano. Então, ele começa a se comportar como se fosse uma memória humana no reconhecimento de novas situações quando chegarem os novos dados. Então, essa parte de treinamento na inteligência artificial é fundamental. E quanto mais dados você tiver, mais preciso será o seu modelo. Só para te dar um exemplo. Para algoritmos e sistemas que detectam o câncer de mama, você precisa treiná-los
com alguma coisa tipo 20 mil mamografias, 40 mil mamografias. E quanto mais dados você alimentar no algoritmo, mais inteligente e preciso ele fica.